Herdei 33 milhões e estava dirigindo para contar ao meu filho quando sofri um acidente. Ele nunca me visitou no hospital. Quando liguei, ele disse: "Não tenho tempo para essas coisas." Semanas depois, ele apareceu com sua nova esposa para ver se eu ainda estava viva. Ele me viu e paralisou. "Meu Deus, ela é minha!" De onde você está nos assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários, curta e se inscreva no canal. Mas eu preciso contar a vocês como chegamos até aqui. Meu nome é Alice Hope Davis. Tenho 67 anos e até 3 meses atrás pensava que meu maior problema era convencer meu filho, Kevin, a vir jantar mais vezes. Que ingênua eu era! Tudo começou em uma terça-feira de manhã, quando recebi a ligação do advogado da minha tia Hope. "Senhora Davis, preciso que a senhora venha ao meu escritório o mais rápido possível. Há um assunto muito importante para discutir sobre o testamento de sua tia." Hope sempre foi a ovelha negra da família. Nunca se casou, nunca teve filhos e, segundo os boatos familiares, ela havia feito uma fortuna em imóveis na Flórida durante os anos 80. Ninguém falava com ela, exceto eu. Eu lhe enviava cartões de Natal e ligava em seu aniversário. Ele a havia descartado como estranha e antissocial. "Sua tia deixou tudo para a senhora Davis", disse o advogado, deslizando uma pilha de documentos sobre a mesa. "Propriedades, investimentos, contas bancárias. O total chega a aproximadamente 33 milhões de dólares. Fiquei olhando os números no papel, convencida de que havia algum erro. 33 milhões. Mais dinheiro do que eu havia visto em toda a minha vida. Mais dinheiro do que eu precisaria em 3 vidas. "O senhor tem certeza?" Perguntei com a voz trêmula. "Completamente certo, senhora. Sua tia foi muito específica. Ela disse que a senhora era a única da família que a tratava como pessoa, não como um banco." Aparentemente, Hope tinha mais em comum comigo do que eu pensava. Saí daquele escritório em estado de choque. 33 milhões. Eu poderia comprar uma casa para o Kevin, ajudar com a educação dos meus netos, viajar, fazer tudo o que adiei por anos trabalhando como secretária na clínica odontológica em São Paulo. Eu estava tão empolgada que decidi dirigir direto para a casa do Kevin para lhe dar a notícia pessoalmente. Queria ver o rosto dele quando dissesse que todos os nossos problemas financeiros haviam acabado, que ele não precisaria mais se preocupar com o empréstimo do negócio dele, com as mensalidades das crianças, com nada. Mas eu não cheguei à casa dele. A 3 quarteirões do bairro, um caminhão avançou o sinal vermelho e me atingiu do lado do motorista. A última coisa que me lembro antes de perder a consciência foi pensar: o Kevin vai ficar tão preocupado. Acordei no hospital 3 dias depois, com um braço fraturado, 2 costelas quebradas e uma concussão cerebral que me fazia ver dobrado. A primeira pessoa que vi foi a enfermeira, Sarah, uma mulher gentil que me explicou onde eu estava e o que tinha acontecido. "Alguém sabe que estou aqui?" Perguntei com a voz rouca. "Seu filho está em nossos registros como contato de emergência", disse Sarah. "Ligamos para ele no dia do acidente." Meu coração se acalmou. É claro que Kevin estaria a caminho do hospital. Provavelmente estava resolvendo a situação, falando com os médicos, garantindo que eu tivesse o melhor atendimento possível. Ele era um bom filho, apenas estava muito ocupado ultimamente com seu novo negócio de construção. Mas as horas se passaram, depois os dias. "Alguém veio me visitar?" Perguntei a Sarah no segundo dia. Ela me olhou com uma expressão de pena que me embrulhou o estômago. "Não, querida. Quer que liguemos para mais alguém?" Kevin não tinha vindo. Sua mãe estava no hospital, inconsciente por 3 dias. E ele não tinha vindo. Nem sequer tinha ligado para perguntar como eu estava. Disquei o número dele com os dedos trêmulos, esperando que houvesse alguma explicação, alguma emergência que o tivesse mantido longe. Talvez Jennifer, a esposa dele, tivesse ficado doente. Ou uma das crianças. "Mãe?" A voz dele soou distraída, como se estivesse fazendo várias coisas ao mesmo tempo. "Kevin, meu filho, estou no hospital. Sofri um acidente."
Sim, eu sei. O hospital ligou. Ele disse isso de forma tão casual que por um momento pensei que ele não tinha me ouvido direito. Você sabe? Então por que não veio? Mãe, estou no meio de uma licitação muito importante para um novo shopping center. Não posso simplesmente largar tudo e correr para o hospital por causa de qualquer coisinha. Qualquer coisinha? Eu tinha ficado inconsciente por 3 dias. Kevin, eu estava inconsciente. Os médicos não sabiam se eu ia acordar. Mas você acordou, não é? Olha, não tenho tempo para essas coisas agora. Se você realmente precisar de algo, liga para a Jennifer. Ele desligou. Fiquei segurando o telefone, ouvindo o tom de descagem, me perguntando se eu tinha sonhado toda a conversa. Meu filho, o menino que costumava chorar quando eu cortava o dedo na cozinha, tinha acabado de me dizer que não tinha tempo para essas coisas. Sarah voltou para verificar meus sinais vitais e deve ter notado minha expressão, pois sentou-se na cadeira ao lado da minha cama. Está tudo bem, Alice? Meu filho está muito ocupado, eu disse, tentando parecer compreensiva em vez de arrasada. O negócio dele, a senhora sabe como é. Sarah assentiu, mas pude ver em seus olhos que ela já tinha testemunhado essa cena antes. Pacientes idosos cujos filhos estavam ocupados demais para visitá-los no hospital. Passei mais 5 dias no hospital. 5 dias durante os quais não recebi uma única visita, uma única ligação perguntando como eu estava. Nada. Quando finalmente me deram alta, chamei um táxi para me levar para casa. Enquanto o motorista me ajudava com a minha bolsa, me perguntei quando exatamente eu havia perdido meu filho. Mas eu tinha outras coisas para pensar, como o que fazer com 33 milhões de dólares. E pela primeira vez desde o acidente, sorri, porque acabei de perceber algo muito importante. Kevin não sabia nada sobre a herança. As 2 semanas seguintes se passaram numa névoa de analgésicos e telefonemas. Os advogados da tia Hope precisavam de assinaturas, os bancos exigiam documentação e havia uma montanha de papéis a serem assinados para acessar oficialmente minha herança. Durante todo esse tempo, Kevin não ligou nenhuma vez. Jennifer ligou, mas apenas para me perguntar se eu poderia cuidar das crianças no sábado, porque eles teriam um jantar importante com clientes potenciais. Quando eu disse que ainda estava me recuperando do acidente, houve um silêncio constrangedor. Ah, sim, o acidente, ela disse, como se tivesse acabado de se lembrar. Você já está melhor? Ainda estou com o braço fraturado, querida. Bom, mas você pode se sentar e assistir TV com eles, não pode? É só por algumas horas. Eu disse não. Pela primeira vez em anos, disse não à minha nora. Ela ficou tão surpresa que desligou sem se despedir. Foi durante essa 3ª semana que finalmente tive acesso total às contas da tia Hope. Sentei-me na minha pequena sala de estar, rodeada de extratos bancários e documentos legais, tentando processar a magnitude do que eu havia herdado. 33 milhões. Propriedades em Leblon, investimentos em empresas de tecnologia, contas poupança que geravam mais juros em 1 mês do que eu ganhava em 1 ano. E então me ocorreu uma ideia terrível e maravilhosa ao mesmo tempo. O que aconteceria se Kevin e Jennifer soubessem o que eu havia herdado? De repente, se lembrariam de que tinham uma mãe? Apareceriam com flores e desculpas, fingindo que as últimas 3 semanas nunca tinham acontecido? Decidi fazer um experimento, um pequeno teste para ver que tipo de filho eu realmente tinha. Disquei o número dele. Mãe, estou ocupado, ele disse sem nem sequer cumprimentar. Kevin, preciso te contar algo importante sobre a tia Hope. Aquela maluca que morreu, o que ela tem a ver comigo? Aquela maluca. Era assim que meu filho se referia à mulher que acabara de me tornar milionária. Ela me deixou algo em seu testamento. Sério? Pela primeira vez em semanas, ele parecia genuinamente interessado. O que ela te deixou? E foi aí que tomei uma decisão que mudaria tudo. Em vez de lhe dizer a verdade sobre os 33 milhões, eu disse: ela me deixou a casa dela na Flórida. É pequena, mas está em bom estado. Ah,
O desinteresse voltou imediatamente à voz dele. Bom, acho que é alguma coisa. Embora eu não saiba o que você vai fazer com uma casa na Flórida, provavelmente é mais caro mantê-la do que vendê-la. Talvez eu venda, eu disse. Ou talvez eu me mude. Se mudar. Mãe, não seja ridícula. Você tem 67 anos. Não pode simplesmente começar de novo em outra cidade. Ah, mas eu podia. Com 33 milhões de dólares, eu podia fazer exatamente o que quisesse. Mas Kevin não precisava saber disso. Ainda não. Você tem razão, meu filho. Foi uma ideia boba. Bom, tenho que ir. Jennifer e eu vamos ver um imóvel para o novo empreendimento. Te ligo depois. Ele não ligou. Foi então que decidi contratar um investigador particular. Se eu fosse tomar decisões importantes sobre meu dinheiro e meu futuro, precisava saber exatamente com quem estava lidando. Eu precisava saber quem realmente era meu filho e o que ele havia feito com o menino amoroso que eu havia criado. O investigador se chamava Mark Miller, um homem sério de uns 50 anos que veio recomendado pelo advogado da tia Hope. Dei-lhe uma foto de Kevin e Jennifer e pedi que me dissesse tudo o que pudesse sobre a vida deles, as finanças e, especialmente, como falavam de mim quando eu não estava presente. A senhora tem certeza de que quer saber disso, senhora Davis? Perguntou Mark. Às vezes, as informações que encontramos podem ser dolorosas. Tenho certeza, eu disse. Preciso saber a verdade. 3 dias depois, Mark me ligou. Senhora Davis, podemos nos encontrar? Tenho informações que a senhora precisa ver. Mark chegou à minha casa com uma pasta grossa e uma expressão séria. Antes de lhe mostrar isso, quero que saiba que o que a senhora vai ver pode mudar seu relacionamento com seu filho para sempre. Meu filho não se incomodou em me visitar quando estive inconsciente no hospital, eu disse. Acho que esse relacionamento já está bastante mudado. Mark abriu a pasta e me mostrou a primeira fotografia. Eram Kevin e Jennifer em um restaurante caro, brindando com champanhe. Esta foto foi tirada no dia seguinte ao meu acidente. O dia seguinte. Enquanto eu estava na UTI, eles estavam celebrando algo. Sabe o que eles estavam celebrando? Sim. Mark tirou mais fotos. Kevin havia fechado um contrato importante, mas pelo que pude descobrir ouvindo as conversas, eles estavam principalmente celebrando que a senhora finalmente havia tido um despertar sobre o seu lugar na vida deles. Meu lugar? Mark me mostrou outro documento. Senhora Davis, a senhora sabia que seu filho tem dito às pessoas que a senhora tem problemas de memória? Que às vezes se comporta de maneira estranha e que ele e Jennifer estão considerando opções de cuidados de longo prazo? Senti como se tivessem me atingido no estômago. Que tipo de opções? Ele tem consultado advogados sobre como obter poder legal sobre suas finanças. Aparentemente, ele acredita que a senhora tem uma conta poupança substancial do seu trabalho na clínica odontológica e da pensão do seu falecido marido. Dei uma risada amarga. Minha conta poupança substancial tinha aproximadamente R$ 8.000 antes de herdar a fortuna da tia Hope. Mas é claro, para Kevin e Jennifer, que viviam de empréstimo em empréstimo, até isso lhes parecia uma fortuna. Tem mais? Mark hesitou. Senhora Davis, há gravações. Seu filho e sua nora não são muito cuidadosos quando falam em lugares públicos. Ele me mostrou um pequeno dispositivo de gravação. Essas conversas foram gravadas em restaurantes públicos, onde qualquer um poderia tê-las ouvido. Eu não quebrei nenhuma lei. Ele apertou o play. A voz de Jennifer ecoou na minha sala. Eu não entendo por que você continua fingindo se importar com o que Alice pensa. É óbvio que ela está perdendo as faculdades. Ela não está perdendo as faculdades, Kevin respondeu. Ela é apenas teimosa e dramática. Mas você está certa sobre fingir. Quanto mais cedo ela aceitar que precisa de ajuda, mais cedo poderemos tomar o controle do dinheiro dela. E se ela não aceitar, teremos que forçar a situação. Um par de incidentes documentados de confusão, talvez uma queda acidental, e qualquer juiz nos dará poder legal.
Minha mão começou a tremer. Eles estavam planejando me machucar para roubar meu dinheiro. Meu próprio filho estava planejando me machucar. Tem mais, disse Mark suavemente. A gravação continuou com Jennifer dizendo: honestamente, o acidente foi uma bênção. Agora podemos dizer que o trauma afetou a mente dela, especialmente depois que ela não se lembrar de ter tido aquela conversa estranha sobre se mudar para a Flórida. Que conversa sobre a Flórida? Perguntei. Mark pausou a gravação. Aparentemente, seu filho contou a vários amigos que a senhora teve uma conversa delirante sobre se mudar para a Flórida depois de herdar uma casa. Ele disse que era uma evidência clara de que a senhora está perdendo o juízo. Mas eu nunca tinha falado sério sobre me mudar. Tinha sido apenas uma ideia passageira durante nossa conversa telefônica. Kevin tinha pego aquela conversa casual e a transformado em evidência da minha suposta demência. Senhora Davis, disse Mark, há mais uma coisa que a senhora precisa saber. Seu filho não está apenas planejando assumir o controle de suas finanças. Ele tem dito às pessoas que a senhora provavelmente não viverá por muito mais tempo devido à natureza progressiva de sua condição. Minha condição? A demência que ele inventou para a senhora. Fiquei sentada em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Meu filho não estava apenas planejando me roubar, ele estava preparando o terreno para que ninguém questionasse quando eu morresse convenientemente, depois de assinar todos os meus bens. Mas Kevin não sabia que eu não tinha apenas R$8.000. Eu tinha $33 milhões e acabara de decidir exatamente o que faria com aquele dinheiro. Mark, eu disse finalmente, preciso contratá-lo para outra coisa e isso exigirá que você seja muito, muito discreto. As 2 semanas seguintes foram as mais ocupadas da minha vida. Com a ajuda de Mark e uma equipe de advogados recomendada pelo escritório da tia Hope, comecei a orquestrar o plano mais elaborado da minha vida. Primeiro, transferi $32 milhões para uma conta especial, que só poderia ser acessada com certas condições específicas. O milhão restante usei para comprar uma linda casa em Leblon, completamente mobiliada e em nome de uma corporação que Mark ajudou a estabelecer. Também contratei uma empresa de segurança privada para instalar câmeras discretas na minha casa atual em São Paulo. Se Kevin e Jennifer estavam planejando criar incidentes para documentar minha suposta demência, eu queria ter evidências de qualquer coisa que tentassem. Mas a parte mais importante do plano exigia paciência. Eu precisava que Kevin e Jennifer pensassem que a estratégia deles estava funcionando. Eu precisava que eles se sentissem seguros, confiantes, prontos para mostrar sua verdadeira natureza. A oportunidade surgiu quando Jennifer me ligou para pedir, mais uma vez, que eu cuidasse das crianças. Alice, sei que você tem estado meio esquisita ultimamente, mas nós realmente precisamos que você cuide do Jake e da Emma neste sábado. É a festa de aniversário de casamento dos pais do Kevin e não podemos levar crianças. Os pais do Kevin haviam morrido há 5 anos, mas decidi seguir o jogo. Claro, querida. A que horas você os traz? Houve uma pausa surpresa. Claramente ela não esperava que eu dissesse sim, tão facilmente. Sério, pensei que você fosse dar alguma desculpa sobre o seu braço. Meu braço está muito melhor e estou com saudades dos meus netos. Ah, bom, excelente. Eu os trago às 6. Quando o sábado chegou, Jennifer veio com as crianças e uma atitude completamente diferente. Sorridente, quase carinhosa. Alice, você está com um ótimo aspecto. Aquele acidente realmente te assustou, não foi? Um pouco, admiti. Me fez pensar sobre muitas coisas. Que tipo de coisas? Sobre a família, sobre o que realmente importa na vida. Os olhos de Jennifer se iluminaram. Claramente ela pensou que eu estava me abrandando, me preparando para aceitar a ajuda deles com minhas finanças. Depois que ela foi embora, passei uma tarde maravilhosa com Jake, de 12 anos, e Emma, de 8. Jogamos, assistimos a filmes e pedimos pizza. Pela primeira vez em semanas, me senti realmente feliz.
Foi Emma quem, sem saber, me deu a informação mais valiosa. Vó, ela disse enquanto tomávamos sorvete depois do jantar, por que a mamãe disse para o papai que você está agindo como louca? Minha colher parou a meio caminho da boca. Quando ela disse isso, meu amor? Ontem à noite. Eles estavam conversando na cozinha e a mamãe disse que você tinha falado coisas estranhas sobre se mudar para a Flórida e que provavelmente era porque você machucou a cabeça no acidente. O que mais eles disseram? Emma encolheu os ombros. O papai disse que talvez você precisasse de ajuda para se lembrar de coisas importantes, como onde guarda seu dinheiro e seus papéis importantes. Lá estava. A confirmação de que eles estavam planejando exatamente o que Mark havia descoberto. Vó, disse Jake, olhando para mim com preocupação. Você está bem? Você não está agindo como louca, está? Não, meu filho, não estou agindo como louca. Estou apenas aprendendo coisas novas sobre algumas pessoas. Quando Kevin e Jennifer vieram buscar as crianças, notei como eles me observavam cuidadosamente, procurando por sinais da confusão que haviam inventado. Decidi dar a eles exatamente o que esperavam. Já é hora de ir embora? Perguntei, fingindo confusão. Mas você acabou de chegar, Jennifer. Eles trocaram um olhar rápido. Mãe, disse Kevin gentilmente, nós estivemos aqui a tarde toda. São 10 da noite. 10 da noite? Olhei para o relógio como se não pudesse entender o que via. Mas eu pensei que fossem 6. Mãe, você está se sentindo bem? Jennifer parecia preocupada, mas pude ver a satisfação em seus olhos. Finalmente, eles tinham a prova. Estou um pouco confusa, admiti. Foi um dia longo. Depois que eles saíram, revi a gravação das câmeras de segurança. Havia capturado toda a conversa, incluindo os gestos e olhares que trocaram quando fingi confusão. Mas o mais interessante foi o que eles não sabiam que eu havia gravado. Enquanto estavam recolhendo as coisas das crianças, Jennifer havia aberto várias gavetas na minha cozinha, claramente procurando por documentos financeiros. Mark estava certo. Era hora de acelerar o cronograma deles. Em uma semana, Kevin me ligaria com uma proposta de ajuda, que seria impossível recusar. Mas eu estaria pronta para ele. A ligação veio exatamente uma semana depois, como Mark havia previsto. Kevin soava mais gentil do que havia soado em meses. Mãe, Jennifer e eu temos conversado. Estamos preocupados com você. Preocupados com o quê, meu filho? Bom, desde o acidente você tem estado diferente. E no sábado passado, quando buscamos as crianças, você parecia confusa sobre o horário. Mantive minha voz suave e ligeiramente vulnerável. Sério? Não me lembro de ter estado confusa. Exatamente. Esse é o problema, mãe. Você não se lembra de coisas que acabaram de acontecer. Houve uma pausa e então Jennifer pegou o telefone. Alice, queremos te ajudar. Estivemos pesquisando e achamos que talvez você precise de alguém para te ajudar a lidar com as coisas do dia a dia. Que tipo de coisas? Bom, as finanças podem ser complicadas quando você não está se sentindo completamente você mesma. Talvez fosse melhor se Kevin e eu te ajudássemos com as contas bancárias, o pagamento de contas, esse tipo de coisa. Lá estava a armadilha completamente montada. Não sei, eu disse, deixando minha voz soar hesitante. Eu administrei minhas próprias finanças por 40 anos. Nós sabemos, mãe. Kevin interveio. Mas as coisas mudaram e, honestamente, seria um peso a menos nos seus ombros. Você poderia se concentrar em se recuperar e nós cuidaríamos de todo o resto. Todo o resto? Apenas as coisas chatas, disse Jennifer rapidamente. Contas, impostos, garantindo que você tenha dinheiro suficiente para suas despesas. Coisas que a estressam desnecessariamente. Acho que poderíamos tentar, eu disse finalmente. Mas não sei como isso funciona legalmente. Ah, não se preocupe com isso. Kevin soou aliviado. Eu já falei com um advogado. Você só precisa assinar alguns papéis que nos dão poder para te ajudar com suas finanças. É muito simples.
Claro que ele já havia falado com um advogado. Provavelmente tinha esses papéis prontos desde antes do meu acidente. Quando você precisaria que eu assinasse? Que tal se viermos amanhã à tarde? Podemos te levar para almoçar e depois resolver toda a papelada. Está bem, eu disse, mas eu quero ler tudo antes de assinar. Claro, mãe. Você pode levar o tempo que precisar. Depois de desligar, liguei imediatamente para Mark. É amanhã. Preciso que tudo esteja pronto. Está tudo a posto, Sra. Davis. A senhora tem certeza de que quer seguir adiante com isso? Mais certeza do que nunca. Naquela noite, eu não consegui dormir. Durante 67 anos, eu tinha sido uma mulher que evitava conflitos, que fazia o possível para manter a paz familiar. Mas meu filho havia cruzado uma linha que não podia ser desfeita. Ele não estava apenas planejando me roubar, estava disposto a me machucar para fazê-lo. No dia seguinte, Kevin e Jennifer chegaram pontualmente às 14 horas. Jennifer trouxe flores, margaridas baratas do supermercado e Kevin tinha uma pasta grossa de documentos legais. Como você está se sentindo hoje, mãe? Perguntou Kevin, estudando meu rosto cuidadosamente. Um pouco cansada, eu disse, mas melhor. Fomos almoçar em um restaurante familiar onde havíamos ido muitas vezes quando as crianças eram pequenas. Durante toda a refeição, Kevin e Jennifer foram a imagem perfeita dos filhos preocupados. Atenciosos, carinhosos, perguntando constantemente como eu me sentia. Se eu não tivesse ouvido as gravações, teria pensado que eles realmente se importavam comigo. Após o almoço, voltamos para minha casa para revisar os documentos. Kevin estendeu os papéis na minha mesa de jantar com grande cerimônia. É bem simples, mãe. Estes documentos me dão poder legal para te ajudar com suas finanças. Eu posso pagar suas contas, administrar suas contas bancárias, garantir que tudo esteja em ordem. E o que eu faria? Você relaxa e aproveita sua aposentadoria, disse Jennifer sorrindo. Você não precisa mais se preocupar com nada disso. Li cada documento cuidadosamente, fingindo confusão de vez em quando e pedindo que me explicassem certas seções. O que eles estavam me pedindo para assinar não era apenas poder para pagar contas, era poder total sobre todos os meus ativos financeiros. Kevin, eu disse finalmente, isto diz que você teria controle total sobre todas as minhas contas. Não é um pouco extremo? Mãe, é apenas para te proteger. Se algo acontecesse, se você ficasse confusa sobre algo importante, eu poderia intervir e garantir que ninguém se aproveite de você. A ironia era perfeita. Ele estava me pedindo para assinar documentos para me proteger de pessoas que quisessem se aproveitar de mim enquanto ele se aproveitava de mim. Tudo bem, eu disse pegando a caneta. Eu confio em você, meu filho. Assinei cada documento com a mão trêmula, não por nervosismo, mas pela antecipação do que estava prestes a acontecer. Kevin e Jennifer pareciam tão aliviados que quase senti pena. Quase. Obrigado, mãe, disse Kevin, guardando os documentos cuidadosamente. Isso vai tornar as coisas muito mais fáceis para todos. Quando você começa a me ajudar? Amanhã mesmo. Vou ao banco e arrumo tudo para poder acessar suas contas. Perfeito, eu disse, sorrindo como uma avó agradecida. Mal podia esperar para ver o rosto dele quando descobrisse o que ele havia assinado de verdade. Às 9h47 da manhã seguinte, Mark me ligou. Sra. Davis, seu filho acabou de chegar ao Banco do Brasil. Ele está pedindo acesso às suas contas com os documentos que a senhora assinou ontem. Quanto tempo você acha que ele leva para perceber? Deve ser a qualquer momento agora. Eu estava sentada na minha cozinha, tomando café e esperando. As câmeras de segurança estavam gravando tudo e eu tinha meu telefone pronto para gravar qualquer ligação que viesse. Às 10h15, meu telefone tocou. Era Kevin e ele parecia confuso. Mãe, tem um problema no banco. Que tipo de problema, meu filho? Eles dizem que você não tem as contas que eu pensei que você tinha. O representante diz que você só tem uma conta corrente com 500 USD. Fingi confusão. Só 500?
Mas isso não pode estar certo. Eu tenho minha pensão, minhas economias. É o que eu pensei. Onde você tem suas outras contas? Não sei do que você está falando, Kevin. Eu só tenho uma conta no Banco do Brasil. Sempre tive apenas uma conta. Houve uma longa pausa. Mãe, onde está o dinheiro da pensão do pai? Onde estão suas economias de todos aqueles anos trabalhando? Que economias? Kevin, eu nunca tive muito dinheiro. Por que você pensaria que eu tenho contas grandes? Eu podia ouvi-lo respirar pesadamente. Mãe, preciso que você pense. Quando o pai morreu, ele tinha seguro de vida. Ele tinha a pensão da fábrica. O que aconteceu com esse dinheiro? Foi gasto no funeral e no pagamento das contas médicas. Eu disse honestamente. Kevin, você achava que eu tinha dinheiro escondido em algum lugar? A linha ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele tinha desligado. Estou indo para aí, ele disse finalmente. Ele chegou 1 hora depois com Jennifer e ambos pareciam ter visto um fantasma. Kevin tinha os documentos do banco na mão e uma expressão de pânico total. Mãe, precisamos conversar, ele disse, sentando-se pesadamente na minha cadeira da sala. Sobre o que, meu filho? Sobre o seu dinheiro. Onde ele está? De que dinheiro você está falando? Kevin, eu vivo do meu INSS e de uma pequena pensão da clínica odontológica. Você sempre soube disso. Jennifer parecia doente. Mas você sempre parecia ter dinheiro quando precisávamos. Para as emergências? Para que emergências? Eles perceberam ao mesmo tempo. Eu nunca tinha tido dinheiro para emergências. Em todos aqueles anos em que eles vieram pedindo ajuda temporária, eu os havia rejeitado ou dado desculpas. Eles haviam construído uma fantasia completa sobre minha suposta riqueza secreta. A casa, disse Kevin desesperadamente. Esta casa deve valer alguma coisa. Está hipotecada. Menti suavemente. Seu pai fez um segundo empréstimo antes de morrer para pagar os medicamentos dele. Eu devo mais do que ela vale. Kevin ficou olhando para as paredes como se estivessem se fechando sobre ele. Mas a tia Hope, você me disse que ela tinha te deixado uma casa na Flórida. Sim, uma casinha pequena. Mas Mark, meu advogado, diz que precisa de tantos reparos que provavelmente custa mais mantê-la do que vendê-la. O que eu não lhes disse é que Mark, meu advogado, era na verdade Mark, meu investigador particular, e que a casinha pequena era na verdade uma mansão de $2 milhões no Leblon, Rio de Janeiro, que já era completamente minha. Jennifer finalmente falou e sua voz soava estrangulada. Alice, você tem certeza de que não tem outras contas? Talvez contas que você tenha esquecido? Jennifer, querida, por que vocês insistem tanto que eu tenho dinheiro escondido? Vocês precisam de dinheiro para algo? A pergunta os deixou completamente desarmados. Como poderiam explicar que haviam planejado por meses assumir o controle de uma riqueza que nunca existiu? Não, gaguejou Kevin. Nós só estávamos... Queríamos ter certeza de que você estava financeiramente segura. Bom, eu não sou rica, mas estou bem. O INSS e minha pequena pensão cobrem minhas despesas básicas. Kevin e Jennifer foram embora pouco depois, claramente devastados. Eles haviam gasto tempo, dinheiro e energia, planejando roubar uma fortuna imaginária. Mas o pesadelo deles estava apenas começando. Porque, embora não soubessem que eu tinha $33 milhões, eles sabiam que haviam assinado documentos legais, admitindo sua intenção de explorar financeiramente uma mulher idosa. E esses documentos, juntamente com as gravações de Mark, seriam muito úteis, muito em breve. Meu telefone tocou naquela noite. Era Kevin, e ele soava desesperado. Mãe, podemos cancelar aqueles documentos que você assinou ontem? Por que você iria querer cancelá-los, meu filho? Pensei que você quisesse me ajudar. É que nós estivemos pensando e talvez tenha sido precipitado. Talvez você não precise de ajuda, afinal. Mas, Kevin, você disse que eu estava confusa, que eu tinha problemas de memória. Talvez nós tenhamos nos enganado. Vocês se enganaram sobre a minha saúde mental? Outra pausa longa.
Sim, eu acho que sim. Que estranho, eu disse pensativamente, porque eu tenho uma cópia desses documentos e, honestamente, depois de lê-los novamente, acho que talvez eu precise de ajuda para me lembrar de coisas. O que você quer dizer? Bom, por exemplo, não consigo me lembrar porque você e Jennifer estavam tão certos de que eu tinha dinheiro escondido. Vocês podem me ajudar a me lembrar disso? Ele desligou sem responder. Perfeito. Durante as 2 semanas seguintes, observei como a vida de Kevin e Jennifer desmoronava lentamente. Mark me mantinha informada de seus movimentos e as gravações das câmeras de segurança mostravam suas visitas cada vez mais desesperadas. Eles vinham à minha casa quase todos os dias, sempre com novas perguntas sobre minha situação financeira. Eu tinha certeza de que não tinha outras contas. Eu tinha verificado todos os cofres. O que exatamente aconteceu com a herança da tia Hope? A cada vez, eu fingia mais confusão, o que os frustrava enormemente. Mas eles não podiam reclamar da minha confusão sem admitir que haviam mentido sobre minha suposta demência. Foi durante a 3ª semana que recebi a ligação que estava esperando. Senhora Davis, aqui é a detetive Emily Santos da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A senhora poderia vir à delegacia? Temos algumas perguntas sobre a sua tia Hope. Claro, eu havia ligado para a detetive Santos na semana anterior. Cheguei à delegacia vestida como a avó preocupada que eu deveria ser. A detetive Santos era uma mulher inteligente de uns 40 anos que me recebeu em seu escritório com café e biscoitos. Senhora Davis, entendemos que a senhora herdou uma propriedade de sua tia recentemente. Sim, uma casinha na Flórida, embora meu filho diga que provavelmente não vale muito. Seu filho viu a propriedade? Não, mas ele entende dessas coisas. Ele tem um negócio de construção. A detetive Santos assentiu. O problema, senhora Davis, é que recebemos informações de que alguém tem feito perguntas sobre as propriedades de sua tia, perguntando sobre o valor, investigando se há outras propriedades, esse tipo de coisa. Que tipo de pessoa faria essas perguntas? Boa pergunta. A senhora notou algum comportamento incomum em alguém próximo? Parentes que de repente se interessaram muito pelas suas finanças? Eu contei tudo. Os documentos de poder legal, as perguntas constantes sobre dinheiro, a maneira como Kevin e Jennifer estavam agindo desde o meu acidente. Eu fingi estar confusa e preocupada, como se não entendesse completamente o que estava acontecendo. Senhora Davis, disse a detetive Santos gentilmente, a senhora estaria disposta a cooperar com uma investigação? Acreditamos que seu filho e sua nora possam estar envolvidos em um esquema maior de fraude contra idosos. Fraude? Mas eles são minha família. Infelizmente, a maioria dos abusos financeiros contra idosos vem de membros da família. A senhora estaria disposta a usar um microfone durante suas próximas conversas com eles? Fingi estar nervosa e indecisa, mas finalmente aceitei. Claro, eu já tinha gravações de tudo o que eles tinham dito, mas eu precisava que a polícia obtivesse evidências legais. 2 dias depois, quando Kevin e Jennifer vieram para mais uma de suas visitas de preocupação, eu usava um microfone da polícia. E eles, finalmente desesperados, disseram exatamente o que eu precisava que dissessem. Mãe, disse Kevin, você precisa ser honesta conosco. Onde está o dinheiro de verdade? Que dinheiro de verdade? Não se faça de boba. Jennifer explodiu. Nós sabemos que você tem que ter mais dinheiro. Ninguém vive com tão pouco quanto você finge viver. Jennifer, por favor. Não, estamos cansados desse jogo, Alice. Nós estivemos pesquisando e sabemos que a tia Hope era milionária. Você realmente acha que ela só te deixou uma casa caindo aos pedaços? Mas o advogado disse... Dane-se o que o advogado disse, gritou Kevin. Encontre esse dinheiro ou vamos dar um jeito de fazer você nos dizer onde ele está. Você está me ameaçando, meu filho. Estou te dizendo que investimos muito tempo e dinheiro neste plano para que você nos engane agora. Lá estava. A confissão completa de que havia sido um plano desde o início. Que plano? Perguntei com a voz trêmula.
Jennifer e Kevin se entreolharam, percebendo que tinham falado demais. Nada, mãe, disse Kevin rapidamente. Estamos apenas frustrados. Frustrados por quê? Porque eu não tenho o dinheiro que vocês esperavam que eu tivesse. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naquela noite, a detetive Santos me ligou. Senhora Davis, temos evidências suficientes para prosseguir. Vamos prender seu filho e sua nora amanhã de manhã. Sério? Fraude planeada, conspiração para cometer abuso financeiro de idoso e agora ameaças. Sim, é mais do que suficiente. Desliguei o telefone e me servi uma taça de vinho. Amanhã, Kevin e Jennifer descobririam que a mulher confusa que eles estavam manipulando era, na verdade, uma milionária que estava documentando cada passo do plano deles. Mas eu ainda tinha mais uma surpresa para eles. A prisão foi perfeita. Mark me ligou para dizer que tudo tinha corrido exatamente como havíamos planejado. Kevin e Jennifer foram presos em sua casa às 6 da manhã, algemados na frente de seus vizinhos e levados para a delegacia em carros policiais separados. Claro, eles me ligaram imediatamente depois que foram autorizados a fazer o telefonema. Mãe, você tem que nos ajudar. Kevin soava histérico. A polícia diz que você nos denunciou por fraude. Fraude? Que fraude, meu filho? Eles dizem que tínhamos um plano para roubar seu dinheiro. Mas, Kevin, se eu não tenho dinheiro para roubar, eu disse isso à polícia. Então por que eles nos prenderam? Porque eles me perguntaram se você estava se comportando de forma estranha e eu contei sobre todos os documentos que você me fez assinar e todas as perguntas sobre dinheiro. Eles me disseram que parecia que você estava planejando se aproveitar de mim. Mas nós nunca faríamos isso. Kevin, ontem você gritou comigo e perguntou onde estava o dinheiro de verdade. A polícia gravou toda aquela conversa. Houve um longo silêncio. Mãe, ele disse finalmente com uma voz pequena, você pode nos perdoar? Podemos começar de novo? Claro que perdoo vocês, meu filho. Vocês são minha família. Sério? Sim. Eu os perdoo completamente, mas isso não significa que vou retirar as acusações ou o processo. O quê? Perdoar não significa permitir que me machuquem novamente. Perdoar significa que eu não estou mais com raiva, mas a justiça ainda é a justiça. Mãe, por favor. Kevin, passei 30 anos te criando, trabalhando em 2 empregos para te dar tudo o que você precisava. Paguei sua faculdade, te ajudei com a entrada da sua casa, cuidei dos seus filhos de graça por anos. E quando você pensou que eu tinha dinheiro para roubar, decidiu que era mais fácil me machucar do que me pedir ajuda. Nós nunca teríamos te machucado de verdade. Vocês me ameaçaram de criar incidentes acidentais para provar que eu estava louca. Como isso não é me machucar de verdade? Ele não teve resposta para isso. Kevin, meu advogado diz que você tem 30 dias para responder ao processo. Eu sugiro que você use esse tempo para pensar em por que uma mãe de 67 anos teve que se tornar uma detetive particular para se proteger do próprio filho. Desliguei e olhei pela janela da minha nova casa no Leblon. Tinha vista para o mar, um jardim lindo e, pela primeira vez em anos, paz completa. Mas eu ainda tinha mais uma surpresa para Kevin e Jennifer. 6 meses depois, eu estava sentada no terraço da minha linda casa no Rio de Janeiro, lendo o jornal local, quando vi a manchete que estava esperando. Casal local condenado por fraude contra idosos. Kevin e Jennifer foram condenados a 2 anos de prisão com liberdade condicional e 200 horas de serviço comunitário trabalhando com vítimas de abuso financeiro. Eles também tiveram que me pagar $300 mil em danos. Meu advogado havia negociado um acordo, mas o mais satisfatório era o parágrafo final do artigo. O caso foi destacado por defensores dos direitos dos idosos como um exemplo de como as vítimas podem assumir o controle de situações de abuso familiar. Meu telefone tocou. Era Jake, meu neto de 13 anos. Vó, eu vi o artigo no jornal. É verdade que o papai e a mamãe tentaram te roubar? Suspirei.
As crianças estavam morando com os pais de Jennifer desde a prisão e tinha sido um processo delicado manter um relacionamento com eles sem falar mal dos pais. Sim, meu filho, é verdade. Por que eles fariam isso? Às vezes, os adultos tomam decisões muito ruins quando estão desesperados por dinheiro. Mas você não tinha dinheiro para roubar? Eu ri. Bom, Jake, essa é uma história interessante. O que você quer dizer? Você se lembra quando eu disse que às vezes aprendemos coisas novas sobre as pessoas? Bom, às vezes também aprendemos coisas novas sobre nós mesmos. Vó, não estou entendendo. Jake, o que você diria se eu lhe dissesse que sua bisavó Hope me deixou um pouco mais do que uma casinha pequena? Houve uma pausa. O que você quer dizer? Quero dizer que herdei 33 milhões de dólares. O quê? E que durante todo o tempo em que seus pais estavam planejando roubar minhas supostas economias, eu tinha mais dinheiro do que eles podiam imaginar. Mas então, por que você não contou a eles? Porque eu precisava saber quem eles realmente eram. E, infelizmente, descobri que seus pais estavam dispostos a me machucar por dinheiro que nem sequer existia. Jake ficou em silêncio por um momento. Vó, isso significa que somos ricos? Significa que eu sou rica, meu filho, e que vou usar esse dinheiro para garantir que você e Emma tenham tudo o que precisam para a faculdade e para a vida de vocês. Você vai ajudar meus pais? Era a pergunta que eu estava esperando. Jake, você ajudaria alguém que tentou te machucar? Não. Seus pais terão que aprender a viver com as consequências das decisões deles. Mas você e a Emma não têm que pagar pelos erros dos seus pais. Podemos te visitar? Claro. Na verdade, eu estava pensando em transformar o quarto de hóspedes em um quarto de jogos para quando vocês vierem. Depois de desligar com Jake, liguei para Mark. Como andam as coisas com a fundação? Tudo pronto, Sra. Davis. A Fundação Hope para a Proteção de Idosos estará operacional no próximo mês. Eu havia decidido usar 30 dos meus 33 milhões para criar uma fundação que ajudasse outros idosos que estavam sendo abusados financeiramente por suas famílias. Seria meu legado para a tia Hope, que claramente havia entendido algo sobre a natureza humana que eu levei 67 anos para aprender. Naquela noite, enquanto jantava no meu terraço, observando o pôr do sol sobre a baía, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Eu tinha perdido meu filho, mas havia encontrado minha própria força. Eu tinha descoberto a traição, mas também havia descoberto a justiça. E pela primeira vez em anos, quando o telefone tocou, eu não senti pavor. Era Emma, minha neta de 9 anos. Vó, o Jake me contou sobre o dinheiro. É verdade que você tem uma piscina? Sim, meu amor, uma piscina muito bonita. Podemos nadar nela quando te visitarmos? Claro. Na verdade, eu estava pensando que talvez vocês queiram passar parte do verão comigo. Sério? Vó, podemos? Por favor. Eu sorri, vendo meu reflexo na janela da minha linda casa nova. Talvez eu tivesse perdido um filho, mas havia ganhado algo mais valioso, o respeito próprio. E aos 67 anos, eu havia aprendido que nunca é tarde demais para um novo começo. Sim, meu amor, vocês podem vir quando quiserem, porque no final, a melhor vingança não foi o dinheiro que Kevin nunca conseguiria, nem a prisão para onde ele foi, nem mesmo o processo que ele perdeu. A melhor vingança foi descobrir que eu não precisava mais do amor dele para ser feliz. E isso, querida audiência, não tinha preço.